E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a aula dessa semana da disciplina de pesquisa e opinião pública. Tá legal? Bom, a gente está trabalhando com conceitos e agora a gente já está mais direcionando aí para a questão teórica, já quase do meio do bimestre, de como que a opinião pública ela é vista pelos diferentes meios de comunicação. A gente falou de controle social na semana passada, controle social e os grupos de pressão também a gente falou na outra semana. A gente falou de que esses grupos de pressão determinam em grande parte, seja governamentalmente ou seja através de entidades, grupos associativos aí de empresas, controlam e destinam seus esforços nos meios de comunicação. Então agora a gente entra diretamente nos meios de comunicação. Então a gente está cada vez mais aprofundando, afunilando até chegar na cabeça do cidadão normal, comum, médio por aí, tá? No processo de como que se dá a formação da opinião pública, tá legal? Eu vou, esse material é um pouco extenso e ele é um pouco mais focado na questão da imprensa e especificamente na questão do jornalismo, tá? Então, pessoal de publicidade, eu vou ter que falar bastante com vocês sobre a imprensa, tá? Sobre o jornalismo como um todo. Para começar, eu tenho que deixar claro, determinado para vocês que existem dois tipos de imprensa que a gente pode considerar, por assim se dizer, né? A imprensa de opinião e a imprensa de informação. E essa divisão, inclusive, ela vai acontecer muito em países de origem anglo-saxã, ou seja, os britânicos, países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Noruega, Finlândia, países que têm uma outra cabeça. Os alemães também pensam bastante nisso. Eles criam essa divisão. Existem lá os veículos de comunicação que são de informação e os veículos de comunicação que são de opinião. Ou seja, são veículos de comunicação que usam o seu respeito e a sua credibilidade para falar para as pessoas o que eles acham sobre determinado tipo de assunto que está sendo discutido na sociedade. Ah, Arnaldo, então isso é de uma certa forma manipular, porque se um jornal disser para uma pessoa o que ela vai pensar, a pessoa vai ler aquilo e vai concordar. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, por exemplo, a imprensa inglesa teve apoio da população inglesa. Vou dar um exemplo que vocês devem ter visto, vão ver aí quem acompanha Netflix. Tem aquela série The Crown, que é incrível, que é muito, muito bem produzida, que mais ou menos conta como que a família real inglesa lidava com a questão da imprensa e como que a imprensa às vezes nem sempre divulgava as informações da forma correta como a família queria. E com o passar dos anos, como que foi mudando o posicionamento da imprensa diante da família real. E a coisa vai culminar, inclusive, na morte da princesa Diana. No furo, na ânsia dos paparazzi em perseguir a Diana lá na França, o carro em que ela está perde o controle, morre ela, o Dodi Al-Fayed, que era o namorado dela até então, tragicamente perseguidos pela imprensa. E ela que passou grande parte da vida dela perseguida pela imprensa. Então, por mais que haja uma imprensa de informação, há também uma imprensa de opinião, a imprensa de fofoca, a imprensa que vive disso. Já aqui no Brasil, nós temos essa hibridização. Nós temos os jornais que utilizam a mesma estrutura para fazer as duas coisas, para gerar comentários políticos e para gerar o noticiário. E aí você vai me perguntar, então qual que é a característica de uma boa notícia? Em grande parte, a gente vai ter a notícia como sendo o veículo, o chamariz daquela informação. Em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer que uma boa informação ela tem que ser ética, ela tem que ser verdadeira e ela tem que ser atual. Ela não pode ser uma informação requentada, certo? Há a expressão, o furo jornalístico, ou seja, aquela informação que ela é completa em si. Ela tem uma relevância social, ela é verdadeira, ela é exclusiva, somente aquele jornalista, aquele veículo estão publicando naquele momento, todo mundo vai seguir depois, porque através dos esforços de informação, eles é que obtiveram aquela informação, ela tem credibilidade, certo? Então, de uma maneira geral, as pessoas também ficam meio que
observando quem é que vai falar primeiro sobre aquele tipo de assunto, certo? Seja pelas vias oficiais, seja pelas vias oficiosas, tá? Depois, a notícia, ela tem que ter um impacto, ela tem que chamar atenção. E é nesse problema que a gente tem que, às vezes, se debruçar quando ela se torna uma notícia sensacional ou sensacionalista. Vocês já ouviram isso. A opinião pública, em grande parte, durante um bom tempo no Brasil, ela acabou sendo alimentada por jornais, por veículos de imprensa oficiais, inclusive, que tinham uma grande estrutura por trás, e que basicamente viviam de sensacionalismo, viviam de informar coisas que eram absurdas, títulos chocantes, como eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, esses dois casos, que na verdade se tratam do mesmo jornal, que era o antigo NP, Notícias Populares. Notícias Populares foi um jornal de um sucesso monstruoso nas décadas de 60, 70 e 80, 90 também, mas com menos intensidade. Mas ele passou uma fase de 30 anos em São Paulo, capital, e algumas cidades do entorno do ABC paulista, em que ele era o jornal mais lido pela população, pela classe baixa, lido inclusive pela classe rica também, mas assim, conhecidíssimo pelos escândalos, pela forma como o jornalismo era tratado naquela manhã. Quando você pegava o jornal e quando você tinha ele na banca ou passava na banca e lia uma informação que estava na capa do NP, como essas que a gente tá vendo aí. Aluno expulso por causa do chulé. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder pro lado da professora. Ou seja, os caras ainda tinham uma certa ironia. Ou essa que é uma das notícias, uma das manchetes mais hardcores de toda a história do jornalismo brasileiro. É considerada a capa mais absurda de todos os tempos, mas a mais, né, traumática no jornalismo, que é brocha torra o pênis na tomada. Essa história é uma história horrível e deliciosa ao mesmo tempo. Eu falo bastante com o pessoal do jornalismo. É uma pena que a gente não vai dar tempo de entrar nesses detalhes, mas é uma história engraçadíssima ao mesmo tempo, mas mostra como que o jornal naquela época tinha uma outra pegada. E como era permissível até isso acontecer naquela época. Mas eram notícias de impacto. E isso se tornava opinião. Isso se tornava parte, fazia parte do dia a dia das pessoas lerem informações como essa. E aí eu vou trazer para vocês informações com base científica. O Kimball Young, que é um psicanalista, é um sociólogo norte-americano, escreve nos anos 50 várias pesquisas, né, em torno de, com base nos jornais norte-americanos, e em cima de assuntos que as pessoas mais gostavam de acompanhar nas publicações impressas. Ele cria uma tabela aqui, né? Ele elenca, em primeiro lugar, lutas e conflitos, guerras, agitações públicas, isso tudo dava uma certa audiência, as pessoas gostavam de ver notícias sobre isso. Em segundo lugar, notícias que eram relacionadas a sexo, assuntos correlatos com casamento, crianças, ou abuso de crianças, ou crianças prodígio, por exemplo, ou crianças, filhos de não sei quem, porque a fulana engravidou, porque o Bertrano agora vai ser pai, ou a separação de um casal, isso tudo era notícia também. Depois, o extraordinário, o chocante, essas informações que eram absurdas, né? Ou, por exemplo, notícias relacionadas ao plano fantasmagórico, relacionadas àquilo que era o sobrenatural, discos voadores, seres de outro planeta, monstros, alienígenas, etc. Isso tudo chamava muita atenção das pessoas naquela época. Depois, novas descobertas. Nós estamos falando dos anos 50, então você está vivendo uma época de muita tecnologia surgindo nova. Então também ganhava destaque na imprensa naquela época. Uma quinta pauta, moda e VIPs. A moda como uma manifestação até cultural. E os VIPs, né? As pessoas que eram as celebridades das épocas, né? As pessoas que estavam dentro do glamour, desse mundo do glamour cinematográfico. Sexta pauta, situações que provocam sentimentos de empatia, histórias comoventes, histórias de superação, histórias de pessoas que estavam recuperando-se de uma doença grave, ou histórias de pessoas que venceram grandes dificuldades, pessoas que sobreviveram a campos de concentração na guerra, eram informações que chamavam a atenção. E por último, os assuntos diversos. Quer dizer, por exemplo, você vai me perguntar, mas os esportes ficavam assuntos diversos, isso nos anos 50. E segundo os estudos do Kimball Young, é claro que isso vai mudando
com o tempo, tá? E há uma mudança gradativa nas pautas das pessoas, naquilo que era de foco das pessoas naquela época. O fato é que a consistência dessas informações, desses temas, né, ele criava estereótipos, ele criava fórmulas. E a falta de uma variedade de informações, ou seja, sempre informações seguindo esse mesmo roteiro na imprensa, não davam uma certa forma de noticiabilidade. Você não tinha grandes inovações no processo como um todo. Então, de uma maneira geral, a gente tem que a notícia vai ficando meio que subordinada a grupos que já tinham interesse. Então você tinha lá uma informação nova, mas que era uma informação que de uma certa forma já vinha numa sequência de um outro grupo. Então você criava um formato. E tudo era com base neste mesmo formato, nesse mesmo padrão de notícias, que era, nos anos 50 e 60, meio que o padrão da imprensa mundial. Não haviam outras pautas que estavam sendo colocadas, mas as gerações vão surgindo e os assuntos vão mudando, vão variando. É claro que também, agora é uma questão mais técnica para vocês, né? Não é obrigação do publicitário saber disso, mas a gente tem que entender que o jornalista tem isso como premissa. Você, na faculdade, no primeiro ano de faculdade, você aprende o que é QPOC, que seria a estrutura da notícia. Quem diz o que, quando, por quê, onde e como que ele falou, que ele fez aquilo que está sendo noticiado. A imprensa segue essa estrutura, deveria seguir essa estrutura básica na constituição das suas informações, das suas notícias, tá? E por quê? Porque a linguagem que desenvolve esse esquema nem sempre possui essas características de objetividade. Um texto, por exemplo, de revista, em que eu tenho mais espaço para ler, eu não preciso seguir essa sequência. Eu posso contar uma história do fim para o começo, por exemplo. Ele já muda totalmente a estrutura jornalística. Mas o jornalismo factual, ele basicamente vai permear a opinião das pessoas daquela forma, certo? As histórias são contadas em termos muitas vezes lendários, embora disfarçadamente falam em heroínas, heróis, princesas e príncipes. De uma maneira geral, as pessoas vivem de novo com esses estereótipos. O mocinho contra o bandido, a mocinha contra o vilão da história, o herói que vai lutar para conseguir alguma coisa e vencer uma grande dificuldade. Nós sempre vivemos em torno dessas histórias. O jornalismo ele vive essas histórias. E as pessoas, na sua opinião, na opinião da vida delas, olham o jornal como se fosse o extraordinário. O que está ali é diferente da vida que ela consegue ter dentro dos limites dela. Até o momento em que ela se vê como notícia. E isso vai cair um pouco até no que a gente vai ver mais recentemente, por exemplo, dessas pessoas que necessitam hoje de estar o tempo todo compulsivamente aparecendo nas redes sociais. É meio que um interesse público das pessoas por saber da vida do outro, mas esse outro também querer fazer parte, querer expor a vida dela para um outrem em geral. Isso tem a ver um pouco com teoria da comunicação, a gente vai falar disso também nas outras aulas, tá? Caminhando mais para o final, o que interessa na notícia não é bem o fato, mas o mito. Verificamos isso a respeito de todos os meios de comunicação de massa. Embora a mensagem divulgada possa ter feições de racionalidade, a linguagem utilizada é preferencialmente a de mitigar a coisa, de transformar aquilo numa história de conquista, transformar aquilo no grande mito. Eu pego uma situação A, B ou C e conto uma história para você que vai fazer com que você se comova com aquilo, que você se envolva com aquilo e você use aquilo como sendo verdade absoluta para a tua vida como um todo, certo? Porém, o que nos interessa especificamente aqui na questão de opinião pública não é bem como é redigida a matéria de imprensa, mas sim como é percebida, ou seja, qual vai ser a sua influência na formação da opinião pública. É esse o nosso objetivo em estudar os veículos de imprensa. Não é bem a questão da estrutura da notícia, mas sim o que as pessoas vão ver e vão pensar em família, vão pensar dentro do seu círculo social diante daquela informação. O que elas vão fazer com aquela informação quando elas receberem essa informação? É aí que a opinião pública vai se alicerçar nos veículos de comunicação. Vai ser a opinião da opinião pública em relação aos veículos de comunicação. Isso é o que nos importa. Estou trazendo então para vocês um teórico que chama Paul Lazarsfeld. A gente já, quem estudou teoria da comunicação já conhece o Lazarsfeld, que lá nos anos 40
estabelece, ele faz um estudo preliminar sobre as seções dos jornais que eram mais lidas naquela época e que, posso garantir para vocês, não mudou muito. Né? Primeiras partes do jornal, por importância, as pessoas gostam de ver as histórias em quadrinhos, as fotografias em grande parte, são quase 97% das pessoas que pegam o jornal na mão vão primeiro olhar, acreditem vocês, o horóscopo, às vezes o resumo da novela. Isso nós estamos falando dos jornais impressos, tá? Dos jornais em papel. Hoje eu tenho na internet essas mesmas configurações. Se eu colocar num portal grandes informações sobre notícias, sobre coronavírus, sobre a questão judicial, e eu colocar aqui um resumo, por exemplo, de o que vai acontecer na novela das 8, essa notícia dentro do portal ela vai ter mais clique. Se eu colocar uma informação sobre um filme que está sendo passado, que vai ser produzido, ou sobre a vida de uma celebridade, essa notícia vai dar mais clique que aquelas outras anteriores, tá? Depois, o noticiário, naquela época as pessoas gostavam até de ver as notícias, depois os esportes, e aí já do lado dos homens, e no caso das mulheres era mais uma leitura diversificada sobre moda, sobre divertimento e sobre o obituário. As mulheres tinham mais sensibilidade para saber as notícias das pessoas que tinham morrido. Por exemplo, quem tinha falecido, os jornais naquela época traziam essas informações. E depois, uma outra informação que ele chegou à conclusão, que quase ninguém lia o editorial. E por que não se lia o editorial? Olha que coisa. O editorial está ligado diretamente à formação da opinião. O editorial é a opinião do jornal. É o único espaço do jornal que é autorizado que o jornal tenha uma opinião formal. Então ele se manifesta no editorial. É ali que está a opinião dele. E essa era a parte menos lida, segundo Lazarsfeld. Isso quer dizer que não há percepção dos comentários políticos pelo público? Ou seja, as pessoas passam batido? Não. Sabe por quê? Porque quem lia o editorial era a elite. Eram os ricos, eram os políticos e são até hoje. Quem se preocupa com a versão da imprensa são os políticos e não as pessoas comuns, vai por mim. As pessoas que leem o editorial são aquelas pessoas que são ligadas diretamente àquela notícia. São a elite que controla, de uma maneira geral, a sociedade ou os envolvidos diretamente na constituição da formação social daquela sociedade. Essas pessoas se preocupam sim com o editorial, porque elas estão mais atentas ao que o jornal está dizendo e pensando e automaticamente acreditando que ele vai tirar o novelo, vai desenrolar o novelo de lã de outras informações, do que somente as informações noticiosas por ali. Caminhando mais para o final da aula já, vale ressaltar que é errôneo confundir a opinião pública com a expressão da imprensa. São duas coisas que eu tenho falado desde sempre. A opinião pública, ela pode até olhar a opinião da imprensa, mas não tem como a imprensa achar que tem o poder de manipular. Porque nós não podemos considerar que todo mundo é massa. Nós não estamos mais na época da teoria hipodérmica, que as pessoas são massa e elas vão reagir a estímulos. Não. A opinião pública ela vai ter uma outra pegada. Nós estamos formulando com vocês aqui os conceitos que fazem com que influenciem na questão da opinião pública, como os grupos de controle, os grupos de pressão e os veículos de imprensa. Fora os governos autoritários, ninguém mais considera hoje como pernicioso, perigoso, né, o simples acesso à informação. Em tempo de guerra, porém, ou de crise grave, a informação, ainda que verdadeira, pode sofrer restrições. No entanto, já que nem toda informação é percebida e o que tratamos de notícia provoca mais o reforço dos estereótipos, a censura, a rigor, deveria dirigir-se ao controle dos aspectos míticos e das implicações afetivas da linguagem utilizada. Calma, vamos por partes. Enquanto que as pessoas hoje em dia, né, percebem que há, de uma maneira geral, uma espécie de liberdade nas informações, se alguém, algum grupo de controle quer censurar alguma coisa, ele não precisa censurar a imprensa como um todo ou censurar a notícia, ele censura a história. Ele censura ou ele tenta desconstruir o mito. Ele vai atrás de desmistificar aquela pessoa. Há algum tempo atrás, recentemente inclusive, houve uma grande barriga da imprensa, né? Uma determinada cientista brasileira foi exaltada, foi colocada aí no pedestal como sendo uma grande autoridade nas ciências. Depois descobriu-se com o tempo de que não era bem assim, de que ela tinha várias informações falsas no seu currículo Lattes.
alguém resolveu questionar o mito. E aí, automaticamente, o mito caiu por terra. De lá para cá, várias pessoas, inclusive de proeminência política, ficam com medo de mentir no currículo Lattes. Não só no Lattes, mas em todas as situações em que não haja uma transparência. Então, de uma maneira geral, a censura, a rigor, deveria dirigir-se ao controle dos aspectos míticos, ou seja, deveria diminuir o surgimento dos mitos, e não simplesmente imaginar que a questão do mito vai influenciar na questão da opinião pública. Esses estudos foram feitos pelo Lazarsfeld nos anos 40, 50. E a gente percebe que não mudou muito de lá para cá, né, gente? A gente continua ainda acreditando muito nessa mitologia. Acreditar que de vez em quando vão surgir super-heróis e que vão nos salvar de alguns problemas que a própria sociedade vem carregando. A imprensa dá espaço para esses super-heróis. Eleva algumas pessoas, determinadas pessoas com o tempo, e depois, do mesmo jeito, tiram essas pessoas dos meios de comunicação, desprezam elas e relegam elas ao ostracismo. Tá legal? Semana que vem a gente continua. Espero que todos vocês estejam se cuidando, por favor. E dúvidas, por favor, escrevam no grupo, entrem em contato, mas todo mundo com muita fé que nós vamos passar por mais essa, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Se cuidem. Até semana que vem. Até lá.